Seja muito bem-vindo, parabéns pela decisão de agregar conhecimento ao seu futuro. Hoje iremos iniciar com a primeira parte dessas 4 aulas de hidrostática. Quais são os objetivos nessa primeira parte? Definir densidade e pressão e conceituar e aplicar a lei de Stevens. Mãos à obra? Carlos, mas o que é hidrostática, Carlos? A hidrostática é também conhecida por estática dos fluidos e é a parte da mecânica que vai estudar exatamente os fluidos. E o que é um fluido? É um líquido ou um gás. Nosso enfoque maior, no entanto, será nos líquidos, devido à maior presença em situações práticas, principalmente água, né? E a hidrostática está fundamentada em 3 teoremas. Na aula 1, que é essa, vamos ver o teorema de Stevens. Na aula 2, continuaremos com o teorema de Stevens e vamos definir no finalzinho o teorema de Pascal. E depois, nas aulas 3 e 4, vamos falar do teorema de Arquimedes, ok? Para que a gente chegue na lei de Stevens, primeiramente vamos a alguns conceitos iniciais. Carlos, me diga aí para mim o que é massa específica ou densidade absoluta. Para uma substância pura, submetida a pressão e temperatura constantes, a massa específica é a razão, é a divisão entre a massa de um corpo e o seu volume. Então, se eu quiser encontrar a massa específica de uma substância pura, feita de um só material, é só dividir a massa dele pelo volume. Logicamente, no sistema internacional, a massa é dada em quilograma e o volume é dado em metro cúbico. Então, a unidade de massa específica no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Existem outras unidades que serão muito importantes, principalmente nas aulas 3 e 4, que é uma unidade prática, grama por centímetro cúbico. E atenção, anote aí, como é que eu transformo de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico? Galera, é só dividir por 10 a terceira e o contrário multiplicar. Eu gostaria de lhe mostrar por que, para transformar de quilograma por metro cúbico em grama por centímetro cúbico, nós dividimos por 10 a terceira. Vamos pegar o exemplo da água. A água é uma substância que tem massa específica 10 a terceira, ou como queira, 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, em cada 1 metro cúbico de água, curiosamente, corresponderia a 1000 litros, eu teria 1000 quilogramas, tá certo? Então, você já deve saber do seu dia a dia que a água é a única substância em que 1 litro equivale a 1 quilograma, tá? 1 litro em volume equivale em massa a 1 quilograma. Tá, mas vamos partir então do quilograma por metro cúbico. 1 quilograma tem quantos gramas? 10 a terceira gramas, 1000. E 1 metro cúbico, cuidado agora, tá, gente? Ele não tem 100 centímetros cúbicos, não. Ó, dentro do parênteses, no lugar do metro, você escreve 10 ao quadrado centímetros. Só que tá o cubo do lado de fora. Então, vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, nunca esqueça disso. Na hora que você tiver uma potência, na hora de substituir a grandeza, você escreve dentro do parênteses. Então, 10 ao quadrado centímetro ao cubo fica 10 a sexta centímetro cúbico. Aí, olha que legal, gente. 10 a terceira com 10 a terceira é 10 a sexta. Dividido por 10 a sexta dá 1 grama por centímetro cúbico. Então, galera, a partir de agora você já sabe que para transformar quilograma por metro cúbico em grama por centímetro cúbico é só dividir por 1000, ou 10 a terceira. Então, a água que tem uma massa específica de 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, eu poderia ter feito direto, mas eu quis mostrar a você, tá? Isso será muito importante quando a gente estiver estudando o teorema de Arquimedes, algumas transformações que você vai fazer. Tá bom? E por que, Carlos? Às vezes eu vou trabalhar em grama por centímetro cúbico. Porque às vezes o volume está em centímetro cúbico, tá? Isso vai depender da questão. Eu estou colocando para você aqui algumas substâncias. A água tem massa específica 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa de 1 quilo por litro, né, que a gente já discutiu. O gelo 0,92, o álcool 0,79, o ferro, olha só, gente, 7,85. Então o ferro tem uma massa específica bem maior que a água, tá vendo? E por aí vai. Mercúrio, que será muito importante daqui a pouco, 13,6, tá? Logicamente, você deve estar se perguntando se densidade é a mesma coisa que massa específica ou densidade absoluta. Não, é diferente, gente. Enquanto a massa específica é para uma substância feita de um só material, a densidade ela pode ter vazios. Pode ser feito de mais de um material. Então, essa é a diferença básica. Massa específica já está dizendo, é específica de uma substância. Já a densidade não. A densidade se refere mais a um corpo. Por exemplo, eu digo assim, densidade de um navio, entendeu? Porque o navio não é feito só de um material. Então, em resumo, massa específica, um só material. Homogêneo,
não tem vazios e a densidade pode ter vazio. Então, a densidade de um corpo é a razão entre a massa dele e, olha só o detalhe, o volume delimitado por sua superfície externa. Então, é o volume que é formado a partir dos seus limites. Tá? Por exemplo, quando você pensa no navio, o navio tem aquele casco. Então, aquele casco determina um volume interno. Pois é. Esse é o conceito de densidade, massa sobre volume. Sistema internacional é a mesma unidade, quilograma por metro cúbico, e a outra unidade também, grama por centímetro cúbico. Então é muito importante que neste momento você compreenda. Um navio, ele tem uma massa específica diferente de sua densidade. Porque, primeiro, massa específica eu só uso para substâncias homogêneas. E o navio não é feito só de um material, é feito de vários materiais. Então eu não falo massa específica do navio. Por quê, cara? Porque o navio não é só uma substância. Eu falo em densidade do navio. Sacou? Bom, tudo isso é para que você compreenda uma coisa muito interessante. Para um fluido, líquido ou gás, a densidade é igual à sua massa específica. Como assim, Carlos? Galera, quando eu tenho um líquido, o líquido não tem vazios dentro dele. Então, quando eu falo na água, a água não tem vazios. Então, a densidade da água coincide com a massa específica, porque a ausência de vazios faz com que o volume seja todo o corpo preenchido. Então, quando eu estiver falando de um líquido ou gás, falar em densidade ou massa específica acaba sendo sinônimos, tá? O que não acontece para um corpo que tem vazios, tá? Como o caso do navio. Ok. E aí, galera, é muito interessante você observar que para saber se uma coisa afunda ou não, você sempre pensa na densidade dele. Porque quando eu vou analisar um navio, ele é um corpo. Então, olha só como é interessante. Se a densidade do corpo, no caso o navio, for maior que a densidade do líquido, ou massa específica do líquido, veja que massa específica e densidade são sinônimos para líquidos. Então, se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, ele vai afundar e tocar o fundo. Se a densidade do corpo for igualzinho à densidade do líquido, ele vai flutuar totalmente submerso. Agora, se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, ele flutua com uma parte do lado de fora. Então vamos tentar explicar de uma forma mais simples. Você com certeza sabe da história do Titanic, né? Que em 1912 bateu no iceberg. Galera, em uma parte do filme, o engenheiro diz assim ao dono do navio: quando a água atingir o 5º nível do convés, o navio afunda. Aí o dono do navio diz: isso é impossível. Aí o engenheiro diz: não, é uma certeza matemática. O que é que o engenheiro sabia, como foi ele que projetou? Quando a densidade do navio ficou maior que a densidade da água salgada, que é onde o navio estava, ele vai afundar. E como é que ele sabia disso, gente? O navio tem um volume, né, que é o delimitado pela superfície externa. Só que quando a água entra, ela vai aumentando a massa. Então vai chegar uma hora, que é quando a água atingiu o 5º nível do convés, que a massa em quilogramas se tornou maior que o volume. E aí afundou. Ou seja, quando a densidade do navio, ou seja, sua massa pelo volume, foi maior que a densidade da água salgada, ele afundou. Eu estava dizendo que quando fosse maior que o volume, porque eu estava admitindo que a densidade da água fosse 1, né? Então, se você dividir, ficando maior que 1, ele afundaria. Se a densidade for igual, ele vai flutuar totalmente submerso. Isso acontece com alguns peixes, né? Os peixes, de um modo geral. Os peixes conseguem ficar flutuando na água. Tem uma glândula chamada bexigas natatórias que fazem com que ele regule a quantidade de ar. E aí a densidade do corpo pode se tornar igual à densidade do líquido. E se a densidade do corpo for menor que a do líquido, aí ele vai flutuar com uma parte submersa. Ok? Então é só pensar assim. Relação das densidades vai definir se afunda ou se flutua totalmente submerso ou com apenas uma parte submersa. Ei, Carlos, estou gostando do assunto. Tá, uma das aplicações mais interessantes é essa da Unesp, gente. Ainda existem algumas bombas de combustível que servem para saber a qualidade do álcool, do etanol, né? Então vamos lá comigo. Questãozinha da UNEP, que eu não botei como questão, botei como aplicação prática. Geralmente, acoplado às bombas de abastecimento, existe um indicador da densidade do álcool. A densidade do álcool, ou massa específica, a mesma coisa que é um líquido, é 0,79 gramas por centímetro cúbico. Constituído de duas esferas de densidades ligeiramente diferentes. Uma das esferas tem densidade 0,80 e a outra tem densidade 0,78. Então, observe que 0,80 é maior que 0,79.
e D2, que é 0,78, é menor que 0,79, mantidas no interior de uma câmara cilíndrica de vidro em posição vertical e sempre repleta de álcool. O álcool está dentro das especificações quando sua densidade se situa entre D1 e D2. Galera, qual é a densidade do álcool? 0,79. O álcool vai ser colocado dentro dele duas esferas. Uma de densidade maior, que nós sabemos que se a densidade da esfera é maior que a do álcool, ela vai afundar. E outra de densidade menor. Então, nós sabemos que se eu colocar uma densidade dentro do álcool, ela vai flutuar. Então, galera, me diga uma coisa. Você concorda que realmente o álcool está dentro das especificações quando uma das esferas desce e a outra sobe? Ah, Carlos, não entendi. Galera, preste atenção. A questão deixa claro que ele estará dentro das especificações quando a densidade do álcool, que é 0,79, se situar entre D1, que é a densidade da esfera, que é maior que a do álcool, então a densidade da esfera 0,80 maior que 0,79, ela vai afundar. E a outra densidade é menor que a do álcool, então ela vai flutuar. Então, gente, se você chegar num posto de combustível de etanol e o indicador da qualidade do etanol tiver assim, você pode ter certeza que você está comprando realmente álcool, porque a densidade verdadeira do álcool é 0,79. No entanto, gente, o que é que vai acontecer se a configuração estiver como na letra C? Preste atenção. Na letra C, você está vendo que as duas esferas desceram. Então, para as duas esferas descerem, elas têm que ter densidade maior que a do álcool. Então, 0,80 e 0,78 tem que ser maior que a do álcool. Na realidade, eu estou querendo dizer que não é álcool. Porque, veja, gente, ele só é álcool realmente dentro das especificações se isso acontecer. Se tiver nessa situação, a conclusão que eu chego é que não é álcool. Sabe por quê? Porque a densidade está sendo menor que 0,78. Como assim, cara? Galera, de novo. As duas densidades, D1 e D2. Uma é 0,80 e a outra é 0,78. Ambas estão afundando no líquido. Se ambas estão afundando no líquido, suas densidades são maiores que a do líquido. Então, esse líquido não é álcool, porque se fosse álcool, era a configuração A. Então, esse líquido tem uma densidade, por exemplo, 0,77, que é menor que 0,78. Então, estaria fora da configuração. Esse líquido deve ter alguma coisa misturada dentro dele, tá? Que não seja álcool. E na letra B, gente, o que é que acontece? Na letra B é uma outra situação. O que é que acontece na letra B? As duas esferas estão subindo. Então, o que é que isso significa? Ambas, 0,80 e 0,78, têm densidades que têm que ser menor que o líquido colocado em B de bola. Então, esse líquido aqui não é álcool. Por quê, Carlos? Porque a densidade dele está embaixo, está maior do que as duas densidades das esferas. Então, por exemplo, poderia ser 0,81. Sabe onde é que ocorre essa situação B, gente, com mais frequência? Quando você coloca água no álcool. Sabe por quê? Porque a densidade da água é 1, maior que a do álcool. Então, quando você misturar, fica maior que 0,79. Então, a configuração B é quando tem álcool, água no álcool, tá? Que aumenta a densidade da mistura além de 0,79. No exemplo aqui, 0,81. Então, em resumo, questão belíssima. Quando é que o álcool está dentro das configurações, gente? Quando a densidade dele tiver um valor situado entre a esfera de menor densidade e a de maior densidade. Porque quem tem maior densidade, afunda. Ok? Belíssima questão, cara. E a segunda aplicação, eu já dei uma entrada para você, eu dou um exemplo de um navio, né? Como é que esse navio, gente, que é feito de ferro, que tem uma massa específica de 7,8, consegue flutuar na água, que tem massa específica 1? Porque o navio, gente, ele não é todo de ferro. Entendeu? Então, quando você pega a densidade do ferro que constitui o navio, que é 7,8 aproximadamente, vimos na tabela, e mistura com um bocado de vazio, que a densidade é praticamente zero, quando você faz o cálculo, fica menor que a densidade da água. Mas por que fica menor? Acompanhe comigo. Um navio composto de materiais mais densos que a água, por exemplo, o ferro, 7,8, consegue flutuar. Sabe por quê? Porque sendo oco, permitindo um maior volume da superfície externa,
Sua densidade média, quando você faz a composição de ferro com água, um bocado de material até mais leve que a água, é menor que a densidade da água. Então, gente, simples. Se a densidade do corpo é menor que a densidade ou massa específica da água, do líquido, ele vai flutuar. Tá ok? Bom, eu estava falando de mistura, né? Então a gente vai mostrar um exemplo sobre esse negócio de misturar duas substâncias diferentes. A pergunta é assim, gente. Se eu misturar dois líquidos, um de massa específica ou densidade, que é a mesma coisa quando se trata de líquido, 1,2 gramas por centímetro cúbico, com outro de densidade 0,8, esse aqui poderia ser muito próximo do álcool, que é 0,79, em um recipiente, qual é a massa específica da mistura? Então, se eu pegar dois líquidos, um de densidade 1,2 e outro de densidade 0,8 e misturar, qual vai ser a massa específica da mistura? Agora, preste atenção, considerando duas situações distintas. Na primeira, se eles tiverem o mesmo volume, então eu vou pegar, por exemplo, 1 litro do primeiro líquido e 1 litro do segundo líquido, eles têm o mesmo volume. Então, como é que eu calculo a massa específica? A massa específica, por definição, é a divisão da massa pelo volume. Eu vou isolar a massa aqui, tá certo? Massa é densidade vezes volume. Agora, por que eu isolei a massa? Porque quando eu jogar na densidade da mistura, eu vou ter massa do primeiro líquido mais massa do segundo líquido, dividido pelo volume do primeiro líquido e o volume do segundo líquido. Eu não sei quanto vale os volumes, mas eu sei que eles são iguais. Então, eu vou dizer que V1 é V e V2 é V. A massa de cada líquido eu não sei quanto é, mas olhando para essa fórmula de azul, ela é densidade vezes volume. Então, eu vou ter aqui em cima densidade vezes volume no lugar de massa 1, mais densidade vezes volume no lugar de massa 2. Mas olha o detalhe, gente. Ó. V1 e V2 é o próprio volume que é constante. Então, no lugar de V1 eu boto V e no lugar de V2 eu boto V. Aí me diga uma coisa, V é um fator comum, né? Eu posso colocar V em evidência? Pode, Carlos. Então, fica densidade 1, ou massa específica 1 mais massa específica 2, vezes V. Você me permite cortar V com V? Pronto, cortei. Então, conclusão. Quando eu tenho dois líquidos diferentes e misturá-los tendo o mesmo volume, por exemplo, 1 litro desse, não importa a quantidade, 1 litro desse com 1 litro desse. Então, vai dar 2 litros de qual densidade ou massa específica? Está aqui, gente, é da mistura. É a média aritmética das densidades. Ai, Carlos, isso é lógico. Cuidado. Na letra A foi lógico, mas na B você vai dizer que não é tão lógico assim, entre aspas, né? Então, para o mesmo volume, gente, líquidos misturados, para o mesmo volume, a densidade da mistura é a média das densidades. Então, como um é 1,2 e o outro é 0,8, tirando a média dá 1 grama por centímetro cúbico, ok? Mas veja, essa mesma questão ela tem um resultado diferente se agora não forem os volumes iguais, e sim as massas iguais. Então, para a gente fazer a questão, vamos lá. Voltamos sempre que massa específica é massa sobre volume. Galera, eu vou passar o volume para lá e a densidade dividindo. Então, veja que agora eu estou isolando o volume. Por quê? Você vai prestar atenção porque eu estou isolando o volume aqui. Usando a definição de densidade ou massa específica. Massa 1 mais massa 2 dividido por volume 1 mais volume 2. Ora, a massa 1 e a massa 2 são iguais. Eu chamei de M e M. O volume 1 eu não sei quanto é, mas aqui em cima eu isolei, que é massa sobre massa específica. Então, massa 1 sobre massa específica 1, mais massa 2 sobre massa específica 2. Mas olha, gente, M1 e M2 é o próprio M, é a própria massa. Aí substituir, ó. Massa aqui, massa aqui. Aí o que é que eu vou fazer agora com o denominador? Preste atenção. Vou tirar o mínimo. Massa específica 1 vezes massa específica 2. Aí como é que eu faço? Massa específica 1 vezes massa específica 2 dividido pela massa específica 1. Então, se eu pegar isso aqui e dividir pela massa específica 1, gente, vai ficar massa específica 2 vezes a massa. Galera, aqui fica massa vezes a massa específica 2. Vou consertar, tá? Ó, galera, eu já consertei aqui. Ó. Eu tirei o mínimo, massa específica 1 vezes massa específica 2. Você sabe que quando eu não conheço os números, eu posso multiplicá-los. Aí o que foi que eu fiz? Ó? Vamos lá, vamos ver o que foi que eu fiz aí, cara. Mostra aí. Eu fiz o seguinte, ó.
Eu peguei a massa específica 1 vezes a massa específica 2, dividi pela massa específica 1. O resultado vai cortar a massa específica 1 com massa específica 2, vai ficar só massa específica 2, vezes m, né, que é o que está em cima. Aí mais massa específica 1 vezes massa específica 2 dividido pela massa específica 2, fica só a massa específica 1, corta, né? Vezes o que está em cima, que é m. Então, ajeitando aqui, vai ficar 2m, aí dividido. Galera, a massa aqui eu posso colocar em evidência. Massa específica 2 mais massa específica 1. Dividido pelo produto das massas específicas. Então, o que é que eu faço agora? Conservo primeiro e multiplico pelo inverso. Massa específica 1 vezes massa específica 2, dividido por massa vezes massa específica 1 mais massa específica 2. Eu troquei só a posição deles aqui, tá? A ordem dos fatores não altera. Cortando m com m, o resultado é incrível, gente. Quando eu tenho duas substâncias de massas específicas diferentes misturadas com a mesma massa, então, por exemplo, eu boto 1 kg de óleo e 1 kg de água. A densidade da mistura, gente, é, por incrível que pareça, dado pela fórmula. 2 vezes massa específica 1 vezes massa específica 2, dividido por massa específica 1 mais massa específica 2. Substituindo os valores que foram dados, 1,2 e 0,8, eu terei 1,92 por 2, ou seja, a massa específica deu 0,96. Observe que, ao misturar duas substâncias de massa específica diferentes e mesma massa, a massa específica da mistura sempre ficará mais próxima da substância que tem menor massa específica. Então, explicando melhor. Uma das substâncias é 1,2 e a outra é 0,8. Você pode acreditar, gente, que a massa específica sempre ficará mais próxima da menor massa específica. Tá bom? 0,96. Gostei, Carlos. Bem interessante. Carlos, defina para mim agora um outro conceito bem importante da hidrostática, que é o conceito de pressão, cara. Quando uma força é aplicada sobre uma superfície de área A, gente, a componente de sua força normal, gente, se ela estiver inclinada, aí a gente brinca com aquele negócio de cocó, cessé. Você sempre vai pegar a força perpendicular à área, tá certo? Que é o que a gente chama de força normal à superfície. Eu defino pressão exercida por uma força como sendo o quociente da força normal, a força perpendicular à área, dividido pela área. Então, fisicamente, pressão é o quociente da força normal pela área. Qual a unidade de pressão, cara? Sistema internacional, Newton por metro quadrado. Porque força é em Newton, área é em metro quadrado. E Newton por metro quadrado, gente, a partir de agora nós vamos dar um nome de Pascal, em homenagem a Blaise Pascal. Tá certo? Então, Newton por metro quadrado é Pascal. Tá bom? Ok. Só que daqui a pouquinho nós vamos mostrar a você que 1 atm vale 10 a quinta newtons por metro quadrado ou 10 a quinta pascal. Explicando melhor, gente. Essa unidade atm é uma unidade muito importante, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Daqui a pouco nós vamos mostrar a você que todos nós, ao nível do mar, estamos submetidos a uma pressão que o ar faz de 10 a quinta newtons por metro quadrado ou 10 a quinta pascal, tá? Apenas uma curiosidade, tá? 1 atm é a mesma coisa que 1 kg-força por centímetro quadrado. Só uma curiosidade, isso aqui pessoal na engenharia usa muito para calcular a tensão característica do concreto, do aço, tá bom? E aí eu demonstrei o porquê de 1 kg-força por centímetro quadrado ter aproximadamente 10 a quinta. Quilograma-força, gente, é uma unidade de força que vem lá da Inglaterra, da unidade inglesa, que vale aproximadamente 9,8 newtons. É como se eu dissesse que um corpo de 1 kg-força fizesse 10 newtons, certo? É a mesma coisa, é como se a unidade de força fosse igual à unidade de massa, entre aspas. Quando você faz as devidas transformações, ó, lembra que eu falei que quando tinha ao quadrado a gente coloca dentro do parênteses, só que aqui tem um detalhe. 1 centímetro não tem 10 ao quadrado metros, você inverte o sinal do expoente, tem 10 a menos 2 metros, né? Porque é o contrário, quando é o contrário você troca o sinal do expoente. 1 metro teria 10 ao quadrado, mas 1 centímetro tem 10 a menos 2. Isso aqui vai ficar 10 a menos 4. Passando para cima, ó, então é verdade, 1 kg-força por centímetro quadrado tem aproximadamente 10 a quinta. Mas isso é uma informação que a gente não vai usar muito,
vai ficar só quando você estiver lá dentro do seu curso de engenharia, caso você escolha essa área. Tá bom? Muito bem. Vamos mostrar uma aplicação prática de pressão no cotidiano? Da expressão da pressão, ou seja, força sobre área, força normal sobre área, para a mesma força normal, geralmente é o peso do corpo, né, quando você vai analisar a pressão que você faz no chão, a pressão exercida é inversamente proporcional à área. Então, veja bem, gente, como toda fórmula em física de razão, quando o que está em cima é constante, entre as grandezas tem uma relação inversa. Ou seja, quando aumenta, a outra diminui. Tá bom? Então, vamos ver isso aí na prática. No martelo mais prego, vamos ver se a gente já colocou aqui. O prego vai penetrar mais fácil devido à menor área. Galera, esse prego está em contato com uma área aqui, e todo prego é pontiagudo. Então, isso significa dizer que a área de contato do prego é pequena. Então, gente, se a área do contato do prego é pequena, ele vai penetrar mais fácil. Por que ele vai penetrar mais fácil? Galera, de novo. Menor área, maior pressão. Pressão, entenda como sinônimo de penetração. Opa, de novo. Pressão é sinônimo de facilidade à penetração. Quanto maior a pressão, mais fácil é penetrar. Então é por isso que ao tomar uma injeção, espero que você já tenha tomado a vacina da Coronavac, né? Se você está assistindo essa aula no futuro, talvez você não lembre que em 2021, que é onde nós estamos gravando agora, teve uma pandemia do coronavírus. Tá bom, gente? Então você tem uma grande penetração, porque a área é pequena. Tá legal? Mas e se fosse o contrário, gente? E se esses pregos tivessem uma grande área? Observe, gente. Aqui é prego e aqui é prego. Qual é a diferença? Aqui a área é pequena de contato e aqui, gente, a área é muito grande. Olha a ruma de prego, gente. Então, com essa ruma de prego, maior área, menor pressão. Então, pode até ser que esses pregos nem perfurem o pé aqui do rapaz. Mas por quê, cara? Não é pontiagudo? Eu sei, mas a união faz a força, lembra? Se eu aumentar a área, eu vou diminuir a pressão sobre o pé. Eu acho que você consegue ver aqui. Galera, olha esse lápis, eu vou fazer a mesma força dos dois lados. Ai, a menor área daquele lado fez com que penetrasse mais na minha pele. Então, para a mesma força, quanto menor a área, maior a penetração. Por isso que eu fiz ai, porque penetrou na minha pele. Tudo bem, teve um exagero, né? Mas tudo bem. Ok. Galera, essa questão belíssima lá de Goiás. Os caminhões ficam maiores a cada dia, devido à necessidade de se transportar cargas cada vez maiores em menor tempo. Por outro lado, o pavimento, que geralmente é uma estrada de asfalto ou concreto, precisa ser dimensionado para que sua resistência ou pressão seja compatível com a carga suportada repetidamente. Então, eu não posso colocar uma resistência que não aguente a pressão do pneu dos caminhões sobre o solo, né? Ela tem que aguentar. Para um pavimento de boa durabilidade, a pressão é de 2 megapascal. Lembra que mega na nossa aula de potência significa 10 a sexta? Então isso aqui é 2 vezes 10 a sexta pascal, ou seja, newton por metro quadrado. Deve ser suportado. Então essa é a pressão máxima que o asfalto suporta. Nessa situação, qual é a máxima massa em quilogramas permitida para um caminhão que possui 5 eixos, com 2 pneus em cada eixo, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Pode ser que tivesse 4, né? Você sabe que tem os caminhões, às vezes pega 2 de um lado e 2 do outro. Mas nesse caso aí não, é um eixo com 2 pneus, um do lado e outro do outro. Cuja área de contato de um pneu é 0,02 metros quadrados. Ele deu a gravidade. Galera, questão belíssima, tá? Para você aprender a que pressão ou que resistência um asfalto aguenta a pressão exercida por um caminhão ou qualquer meio de transporte. Para fazer a questão, vamos recordar o conceito de pressão. A pressão total sobre o solo, sobre o asfalto, é a divisão do peso total do caminhão pela área total dos pneus. É a área total, porque são 10 pneus. Você percebeu que são 10 pneus? É porque é 5 eixos, com 2 em cada, dá 10. Sabendo que mega é 10 a sexta, que a gente já discutiu, 1 pascal é 1 newton por metro quadrado e que são 10 pneus, como eu disse. Então vamos aos dados. Qual é o peso que está sendo exercido sobre o asfalto? Eu não sei. É massa vezes gravidade. A pressão, eu sei. 2 megapascal. Essa é a situação limite. A pressão que o caminhão faz
tem que ser igual à resistência que o asfalto aguenta. Essa resistência é como se fosse a pressão que o asfalto aguenta, 2 megapascal. Mas mega, como está aqui, é 10 a sexta. E pascal é newton por metro quadrado. Então fica 2 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. A área total, gente, são 10 pneus, cada um com 0,02. Então dá 0,2 metros quadrados. E aí, gente, eu vou trabalhar essa questão com notação científica. Não é obrigado. Eu posso escrever 0,2 como 2 vezes 10 a menos 1. E a força normal é o próprio peso do caminhão, né? A força de contato. Não existe aceleração para cima nem para baixo. A normal é igual ao peso, porque o caminhão se move horizontalmente. E na vertical não tem nenhuma força resultante. Então, a normal é igual ao peso. E só que peso é massa vezes gravidade. A gravidade é 10. Vamos ver se as unidades estão no sistema internacional. Newton por metro quadrado, e aqui, logicamente, vai dar em Newton, porque eu estou botando a gravidade em metros por segundo ao quadrado, e a massa que eu vou achar vai ser em quilograma. Definição de pressão, né, gente? Força normal sobre área. Pressão, 2 vezes 10 a sexta. Força normal, massa vezes a gravidade, m vezes 10, dividido pela área, que eu resolvi colocar em notação científica. Eu poderia deixar 0,2 aqui, mas é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1, né? Porque quando eu andei com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Vamos passar para o outro lado, 2 vezes 10 a menos 1, multiplicando 2 vezes 10 a sexta. 2 vezes 2, 4. Conserva a base, subtrai os expoentes 10 a quinta. Então, calculando a massa do caminhão, é 4 vezes 10 a quinta por 10. A massa do caminhão, ó, propriedade das potências, conserva e subtrai. 4 vezes 10 a quarta quilogramas. Curiosamente, essa já é a resposta. Mas eu resolvi andar um pouquinho para lhe falar uma outra coisa. Eu poderia escrever 4 vezes 10 a 4 quilogramas, que já é a resposta. Ele pediu a massa em quilograma, eu já achei. Só que eu queria andar um pouquinho mais, eu queria conversar uma coisa. Galera, eu posso escrever 4 vezes 10 a 4 quilogramas como 40 vezes 10 a terceira quilogramas? Posso. E por que você fez isso, cara? Porque eu não queria que você esquecesse, né, gente? Que as massas dos caminhões são medidas geralmente em toneladas. E eu não sei se você sabe, mas uma tonelada tem 10 a terceira quilogramas, tem 1.000 quilos. Então esse caminhão de 4 vezes 10 a quarta quilogramas é a mesma coisa que 40 vezes 10 a terceira quilogramas, ou 40 toneladas, tá? Então a alternativa correta é a letra D. Carlos, gostei. Pronto. Então, da definição de pressão, nós chegamos agora para falar sobre a pressão exercida por uma coluna líquida. Carlos, pressão é peso sobre área. Beleza. Então, se eu tiver uma caixa d'água, com água até uma certa altura, e a área da caixa d'água seja A. Eu estou colocando aqui para facilitar um prisma, né? O que é um prisma? É uma figura que não é redonda, em que a área de baixo é igual à área de cima, né? E tem uma altura H. Então, vamos lá. Considera uma caixa d'água que tem um volume V. Então, esse volume da caixa d'água, você que gosta de matemática, já é área vezes altura. Que tem a área da base A e a altura H. Sendo D, veja que quando é líquido, tanto faz escrever D de densidade ou aquela letrinha grega μ, que é a mesma do coeficiente de atrito, inclusive. Massa específica. Eu vou chamar de D, tá bom? Mas poderia ser o μ mesmo. E G é a aceleração da gravidade local. Podemos determinar a pressão exercida sobre a área fazendo o quê? Da definição de pressão, gente. Força normal que a água faz lá embaixo pela área. Mas olha, essa força normal é o próprio peso da água, que é massa vezes gravidade. Então lá vou eu. Pressão é massa vezes gravidade sobre área. Mas no começo da aula, nós vimos que densidade era massa sobre volume, lembra? E eu posso isolar a massa. Densidade vezes volume. Então, no lugar de massa, eu vou botar densidade vezes volume, cara. Coloca aí para eu ver. Densidade vezes volume vezes gravidade sobre área. Mas espera aí, cara. E volume é o quê? Área vezes altura. É um prisma. Né? Se fosse uma pirâmide, tinha que dividir por 3. Área vezes altura. Substituindo a área vezes altura, chegamos ao resultado incrível. A área cortou. Hein? Então quer dizer que a pressão não depende da área. Não, de uma coluna líquida não depende. Você deve estar se perguntando, por que não depende da área? Pressão não é força sobre área? Então quanto maior a área, menor a pressão. Não, porque essa relação de pressão e área inversamente só é válida para a mesma força. Se você aumentar essa área aqui, gente, vai aumentar o peso também. Tipo, que compensa, entendeu? Vige, eu acho que eu entendi, cara. Então, por exemplo, se isso aqui fosse o dobro, em compensação teria o dobro do peso. Aí dá na mesma, né? Pois é. Tudo isso é para mostrar a você, gente, que a pressão exercida por uma coluna líquida não depende
da área da base. O resultado nos mostra que a pressão exercida sobre a base não depende da área A por causa dessa observação que eu dei. E outra coisa, ele também não vai depender do volume, viu? Pelo mesmo motivo. Essa pressão é diretamente proporcional à altura da coluna líquida, para o mesmo líquido e a mesma gravidade. Então, olha que resultado incrível que o pessoal da engenharia usa muito, tanto da mecânica como da civil. Galera, como a área geralmente é a mesma, a área nem interfere. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu tenho a mesma densidade, que é um líquido, e a mesma gravidade. Então, imagina aí uma caixa d'água. O engenheiro vai fazer uma caixa d'água aí na sua casa, né? Você está fazendo uma reforma, e aí o engenheiro diz assim, rapaz, eu vou ter que botar a caixa d'água mais alta. Aí você vai dizer, ei, peraí, calma, mas essa caixa d'água mais alta não vai aumentar a pressão e pode até quebrar a laje? Aí ele vai dizer, é mesmo, né? Você aprendeu com quem? Eu aprendi com um curso de física do IF, que eu fiz há muito tempo atrás, em 2021. Obrigado, viu, pela consideração. Então, galera, em resumo, a pressão exercida lá no fundo, ela só depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura. Como a densidade e a gravidade geralmente são constantes, que é o mesmo líquido, eu chego a um resultado incrível. A pressão exercida no fundo praticamente só depende da altura. Se a altura dobrar, a pressão dobra. Se a altura triplicar, a pressão triplica. Ok? E aqui embaixo tem as unidades que você vai usar. A massa específica ou densidade em quilograma por metro cúbico. A gravidade em metro por segundo ao quadrado. Não é segundo ao cubo, tá, gente? E a altura em metro. Então, a pressão exercida, como você sabe, Newton por metro quadrado. Muito bem. Aplicações práticas, questão do Enem. Você está vendo aí, gente, que isso aí é uma caixa de descarga, né? Que tem essas bacias sanitárias mais... que é mais popular, tá? Então, vamos ver o que essa questão está querendo da gente. Enem. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura do slide anterior. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso até cobrir o sifão. Nós vamos chegar a falar sobre sifão daqui a pouco, mas o sifão, eu posso adiantar, gente, é aquilo que evita o retorno de odores para dentro da casa. Tá? Sem o sifão, os odores decorrentes aqui dos dejetos voltariam para dentro da casa. Tá? Mas já já a gente fala sobre sifão. Como acabamos de ver, gente, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Ou seja, gente, quanto maior o nível da água aqui, ó, tá vendo que isso aqui é água, né, gente? Quanto maior esse nível da água aqui, maior a pressão que é feita aqui sobre a válvula de descarga. Mais altura, mais pressão. Muito bem. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Aí vem a pergunta fantástica. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água, pois a pressão não depende do volume. É verdade. Nós vimos agora há pouco, deixa eu voltar aqui a questão, gente. A pressão nem depende da área nem do volume. Ela só depende da densidade, da gravidade e da diferença de altura. Da altura, né? Então, a maior economia de água ocorre porque a pressão não depende do volume, podendo então obter-se a mesma pressão com volumes menores, proporcionando maior economia de água. Carlão, não entendi não. Como assim? Eu tenho a mesma pressão com volumes menores. Galera, se você conseguir fazer uma caixa mais estreita, mas que tenha a mesma altura de outra, que é um pouquinho mais larga, economiza ou não economiza água? Deixa eu explicar melhor. Você tem uma caixa que tem 4 litros de água e outra que tem 2 litros. Só que elas têm um detalhe. A de 2 litros é mais estreita, porque só tem 2 litros. Mas alguém resolveu colocar na mesma altura. Então acredite, gente. O que faz os dejetos descerem não é propriamente a quantidade de água. Lógico que eu tenho uma quantidade mínima para fazer os dejetos descerem. Mas é a altura que essa água atinge dentro da bacia. Tá? Então nunca esqueça disso. Repito, você está querendo dizer que qualquer quantidade de água os dejetos vão descer? Não, eu estou dizendo o seguinte, que existe uma quantidade mínima de água, tem que ser calculada, e estabelecido essa quantidade mínima, digamos 2 litros. Eu não preciso aumentar a largura da caixa para que ela tenha maior pressão.
Porque essa pressão só depende da altura, para a mesma densidade e mesma gravidade. Então, essa questão do Enem queria essa resposta aqui. A maior economia ocorre porque a pressão não depende do volume. Ela vai depender de quem, Carlos? Da altura. Quanto mais alto a caixa aqui, ó, quanto maior a altura da água, maior a pressão. Se eu tivesse uma caixa com mais água com altura menor, ela não daria o mesmo efeito, porque a pressão depende da altura e não do volume. Eita, Carlos, que massa. Pronto. Definido os conceitos iniciais, temos condições de explicar agora o teorema de Steve. A partir da fórmula que foi demonstrada, que pressão é densidade vezes gravidade vezes altura, Steve enuncia o seu teorema, ou sua lei. A diferença de pressões entre dois pontos de um líquido homogêneo, ou seja, o mesmo líquido, e em equilíbrio, ou seja, ele não está acelerando, é um líquido que tem ou está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Quando ele estiver em movimento, a gente vai estudar em hidrodinâmica, que é aulas seguintes. Sobre a ação da gravidade é calculada pelo produto da massa específica, como nós vimos, pela gravidade e pela diferença de altura. Então, galera, a única coisa que Stevens fez de diferente foi estabelecer que a fórmula de pressão, densidade vezes gravidade vezes altura, agora vai estar estabelecendo uma diferença de pressão. Então, como a pressão depende só da altura, né, já que densidade e gravidade é constante, a diferença de pressão entre dois pontos será densidade vezes gravidade vezes diferença de altura. Quanto maior a diferença de altura entre o ponto B e o ponto A, maior será a diferença de pressão. Então agora você entende, porque se você mergulhar, gente, quanto mais fundo você for, maior a pressão sobre o seu tímpano, dando aquele desconforto. Se você quiser calcular a diferença de pressão entre dois pontos, ou entre o ponto mais fundo e a superfície, é só jogar nessa fórmula aqui, com as mesmas unidades que nós vimos agora há pouco, tá bom? Então, Stevens estabelece a condição agora para dois pontos que estão no mesmo nível, porque veja, se a fórmula me diz que a diferença de pressão é densidade vezes gravidade vezes altura, o que é que acontece se a diferença de altura for zero? Ou seja, o que é que acontece se dois pontos de um líquido estão à mesma pressão? Dois pontos em equilíbrio no mesmo nível estão submetidos à mesma pressão. Por quê, cara? Galera, se a diferença de altura é zero, volta aqui para a fórmula. Se a diferença de altura é zero, a diferença de pressão vai ser zero. Então se a diferença de pressão é zero, pressão 2 ou pressão B menos pressão 1 é igual a zero. Para simplificar, gente, dois pontos na mesma profundidade e do mesmo líquido que esteja parado ou se movendo em linha reta com velocidade constante, eles estarão submetidos à mesma pressão. Esse é o teorema de Stevens, que governará praticamente toda a segunda parte de hidrostática que iremos ver na sequência. Algumas aplicações práticas mais antigas na construção civil, porque hoje se usa muito GPS, né? Mas ainda existe. Lá na UEPB nós tivemos essa questão aqui. Esses dois pedreiros aqui, ó, estão tentando nivelar um azulejo, né? Para que o lado direito, se você tiver aí na sua casa tiver cerâmica nas paredes, ou azulejo mais antigamente, observe que eles estão na mesma altura. É o que os pedreiros estão fazendo. Ó. Os pedreiros, para nivelar dois pontos em uma obra, costumam usar uma mangueira transparente, cheia de água. Na figura, mostra-se como os pedreiros usam uma mangueira com água para nivelar os azulejos. Ou seja, um deles fecha aqui e o outro fica regulando a altura. Aí, quando ele abrir, ele vai dizer, já! Pronto. Quando a água atingir a mesma altura dos dois lados, você garante que eu tenho a mesma pressão. E se eu tenho a mesma pressão, eu vou garantir a mesma altura. Ok? Experimento de Torricelli, um experimento extraordinário que decorre dos trabalhos de Stevens. Uma experiência para determinar a pressão atmosférica em um dado local consiste em despejar um tubo cheio de mercúrio. Galera, tá aí o mercúrio aqui. Né? A densidade do mercúrio, você sabe que é 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. A gente viu lá na tabela no início da aula. Em um recipiente também cheio de mercúrio. É só mercúrio aqui, viu, gente? Hg é mercúrio. Nota-se que ao nível do mar, a altura da coluna em relação à superfície livre é 0,76 metros. Então, quando Torricelli fez o experimento, como foi o experimento dele, gente? Ele tampou, né, esse recipiente aqui, que tinha 80 centímetros, por exemplo, ele tampou, e aí ele mergulhou de cabeça para baixo em um recipiente contendo mercúrio. E ele percebeu que ao nível do mar,
o mercúrio não conseguia descer mais do que 76 centímetros, ou 0,76 metros, ou ainda 760 milímetros, porque 1 centímetro tem 10 milímetros. Galera, por que então Torricelli afirmou que a pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 0,76 metros? Vamos entender porque isso é o surgimento dos estudos de pressão atmosférica. Galera, preste atenção agora. Relembre para mim o que diz o teorema de Stephen. Relembre para mim. 2 pontos em equilíbrio e na mesma profundidade, no mesmo nível horizontal, terão necessariamente a mesma pressão. Então a pergunta que eu vou fazer para você é simples. Olhando para o ponto A, que está aqui, ó, onde existe ar. Você consegue ver o ponto A aí, gente? E olhando para o ponto B, me diga. Esses 2 pontos pertencem ao mesmo líquido? Sim, mercúrio. Esses pontos estão na mesma horizontal, ou seja, não tem diferença de altura entre eles? Pois bem. Então, conclusão. De acordo com o teorema de Stephen e considerando que o sistema está parado, se estabeleceu em 76 centímetros, eu posso dizer, pelo teorema de Stephen, que a pressão em A é igual à pressão em B. Aí agora, gente, é só olhar para cima. O que é que tem acima do ponto A? Só A. O que é que tem acima do ponto B? 76 centímetros de mercúrio. Porque aqui é vácuo, não tem pressão. Então, a primeira coisa. Eu posso dizer que a pressão que o ar faz ao nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica, que é a pressão do ar, é igual a 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. É por isso que Torricelli disse que a pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. Por que ele disse isso? Porque ele usou Stephen, gente. Ele percebeu que os pontos A e B têm a mesma pressão. Então, de uma forma mais simples, o ar consegue sustentar 76 centímetros de mercúrio. Sim, ele consegue sustentar porque o mercúrio não está descendo, é porque o ar não deixa. Entendi. O que é que tem em cima do ponto A? Pressão atmosférica. O que é que tem em cima do ponto B? 760 milímetros de mercúrio. Lógico que se eu quiser encontrar esse valor no sistema internacional, eu preciso substituir as unidades. Densidade por quilograma por metro cúbico, gravidade por metro por segundo ao quadrado e altura em metro. Vamos fazer isso. Quando eu faço isso, densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira. Gravidade 10, altura 0,76. Fazendo as contas, gente, a pressão atmosférica vai ficar assim, ó. Aproximadamente 10,3 vezes 10 a quarta. Né? Eu multipliquei 0,76 por 13,6. 13,6 por 0,76, deu 10,3. E aqui, gente, eu agrupei, conservei a base e somei os expoentes. Então, a pressão atmosférica é aproximadamente 10,3 vezes 10 a quarta. Mas espera aí. Se eu considerar que isso aqui é 10, conservo a base e somo os expoentes. Chega ao resultado que eu tinha dito agora há pouco. A pressão atmosférica vale sempre 10 a quinta newtons por metro quadrado, que a partir de agora recebe o apelido de ATM. Mas, cara, eu não entendi não. A pressão atmosférica vale quanto, afinal? 760 milímetros de mercúrio ou 1 ATM? Ou 10 a quinta newtons por metro quadrado? Gente, é o mesmo valor, só que em unidades diferentes. Essa unidade aqui eu uso quando eu tenho mercúrio, eu nem preciso fazer a conta. Eu já sei que mercúrio é 760 milímetros de mercúrio. Em outras palavras, a pressão de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de mercúrio é igualzinho a 10 a quinta newtons por metro quadrado ou 1 ATM. Ok? Muito bem. Baseado nisso, gente, vamos agora fazer algumas colocações. Se essa experiência fosse realizada em um local acima do nível do mar, você acha que o ar conseguiria continuar equilibrando 76 centímetros? O ar, gente, está mais fraco, porque como eu estou no lugar mais alto, o ar se espalha mais, né? Então a pressão atmosférica será menor. Poxa, professor, não entendi não. Galera, usa lógica. Quem segura os 760 milímetros de mercúrio não é o ar?
Se você vai para um lugar mais alto, o ar está mais rarefeito, tem menos ar, então vai ter menos pressão. Pode-se demonstrar, gente, que a cada 100 metros de altura, em média, a pressão diminui 10 milímetros de mercúrio. Então, em outras palavras, essa experiência que foi feita ao nível do mar, se eu for para um lugar que esteja 100 metros, ela cai 10 aqui, vem para 750. 200 metros para 740. Na nossa aula de diagrama de fases, mais na frente, nós vamos fazer uma questão muito interessante sobre isso, tá bom? Ok, cara. E aí vem uma pergunta muito interessante. E se esse experimento não fosse feito com mercúrio? Se eu usasse outro líquido, a altura seria a mesma? Não, gente, porque os 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros, é só se fosse mercúrio. Se eu usar outro líquido, alguma coisa deve mudar, né? Porque a densidade do líquido vai mudar. Vamos discutir isso. Para um outro líquido, a altura atingida vai ser inversamente proporcional à densidade. Como? Por quê? Calma. Se a experiência descrita fosse feita com água, que a densidade é cerca de 13,6 vezes menor que do mercúrio, a altura atingida seria 13,6 vezes maior do mercúrio. Ou seja, como o mercúrio atingiu 760 milímetros, ou 76 centímetros, ou 0,76 metros, se eu pegar um líquido menos denso, numa linguagem mais popular, menos leve, o ar, por ser mais leve, conseguiria segurar mais. Pois é, gente, é verdade. Então, se eu fizesse o experimento com água, a altura da água atingida seria 10,33 metros. Vamos comprovar usando a fórmula. A pressão atmosférica, você sabe que vale aproximadamente 10 a quinta newtons por metro quadrado. Já demonstrei. Para qualquer situação, essa é a pressão atmosférica. Com água, com mercúrio, com álcool, com qualquer uma. Então, se eu jogar os valores para a água, densidade da água, 10 a terceira, é menor que a do mercúrio. A altura que a água atinge, 10,33. Adivinha, dá o mesmo resultado. Então, de uma forma mais simples, gente. A pressão atmosférica vale densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Então, preste atenção. Isso aqui é uma igualdade. Atenção, isso é uma igualdade. Se você diminuir a densidade do líquido, para que o resultado continue igual, já que a gravidade não muda, a altura tem que aumentar. Então, de uma forma mais simples. Se o líquido utilizado por Torricelli tivesse uma densidade menor, a altura que esse líquido atingiria, que a atmosfera consegue equilibrar, seria maior. No caso da água, por ter densidade 13,6 vezes menor, é só pegar os 76 centímetros, ou 0,76 metros, e multiplicar por 13,6, que é a diferença das densidades. Que, aliás, agora eu posso lhe dizer, gente, que esse experimento surge através de um problema real. Um rei da antiguidade não conseguia puxar a água dos seus poços quando elas estavam a mais de que 10,33 metros de profundidade. Agora você entende por quê. Antigamente não tinha eletricidade. A gente está falando aí do século XVII, século XVI. A eletricidade é de 1800 e pouco, século XIX. A bomba era a vácuo. O que é uma bomba a vácuo? Você, quando vai tomar um líquido com canudo, você retira o ar de dentro do canudo e deixa o ar atmosférico levantar o líquido cabeça acima, como diz o Matuto. Então, galera, mais do que 10,33 metros, o ar não consegue sustentar. E a água, então, não consegue subir. Ela cai acima de 10,33 metros. Entendi, Carlos. Então, quando eu estiver falando do experimento Torricelli, é só observar que aquele 0,76 metros é o nível do mar e vai diminuindo. E se eu usar outro líquido, a menor densidade teria uma altura maior que 0,76. No caso da água, por ter uma densidade 13,6 vezes menor, daria 10,33. Ok? Bom, então a partir de agora, todas as vezes que eu estiver fazendo uma questão de hidrostática, tiver coluna de água, a minha mente já sabe. Para cada aproximadamente 10 metros, eu tenho 1 atm. Então, imagina aí um mergulhador que esteja a 20 metros de profundidade. Sobre ele tem 2 atm, porque cada 10 metros é 1 atm. Tá certo? Gostei, Carlos.
Sim, mas ainda tem que levar em conta a pressão atmosférica. Então, na realidade, sobre o mergulhador teria 1 atm, que é a pressão atmosférica, mais 10 metros, mais 1 atm de cada 10 metros. Então, se ele tiver a 20 metros, a pressão total sobre ele é 3 atm. 1 atm, que é a pressão atmosférica, eu acabei de calcular, mais 2 atm. 10 metros é 1 atm, ok? Bom, aplicações práticas é o canudo, que eu falei agora há pouco. Galera, como é que funciona o canudinho? Ao sugar na extremidade de um canudo, esse nosso amigo aqui, você provoca uma redução de pressão do ar em seu interior. Por quê? Porque você retira o ar de dentro do canudo. A pressão atmosférica, que está atuando do lado de fora, atua na superfície do líquido e faz com que ele suba no canudinho. Carlos, então eu conseguiria sugar o líquido até 10,33 metros? Não. Sabe por quê, gente? Porque sua boca não é um vácuo perfeito. Por mais que você retire o ar aqui ainda fica uma pressãozinha. Estima-se que seja em torno de 7 a 7,2 metros, tá? E se você ainda tiver a força suficiente para isso. Tá bom, gente? E o segundo exemplo, que foi uma questão que caiu no Enem, né? É a seguinte, ó. Olha que experimento interessante. Qual a diferença dessa para essa? É porque ele botou um dos canudos do lado de fora. Então vamos lá. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que ao se colocar um canudo imerso no suco, um deles está no suco, e o outro do lado de fora, fazendo a sucção ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo, nós teremos dificuldades em bebê-lo. Por quê, Carlos? Porque o canudo do lado de fora, esse aqui, gente, que está do lado de fora, ó, impede a formação da diferença de pressão necessária para a sucção do suco. Por que que impede? Porque aqui não tem pressão atmosférica aqui fora, ficando assim a pressão no interior da boca praticamente igual à da atmosfera. Porque se essa parte aqui está submetida ao ar, então a pressão no interior da boca fica igual ao ar. Então você não consegue ter diferença de pressão entre a superfície do líquido, que tem a pressão atmosférica, e ao interior da boca, porque ele está em contato com o ar aqui do lado de fora. Questão do Enem, viu? Carlos, o que seria vasos comunicantes? Mais uma aplicação do Teorema de Stevens, Carlos. Mais uma aplicação do Teorema de Stevens. Então vamos mostrar essa aplicação do Teorema de Stevens. Vasos comunicantes são recipientes, geralmente em formato de U, que são utilizados para analisar as relações entre as densidades de dois líquidos que não se misturam, e immiscíveis é que não se misturam, e executar estudos sobre a pressão exercida pelos líquidos. Galera, para fazer questões de vasos comunicantes, atenção. Você sempre pega uma superfície de separação entre os dois líquidos. Atenção, olha o líquido 2 e olha o líquido 1. Pega-se o ponto de separação dos líquidos e você traça uma horizontal. Então, de novo, eu tenho dois líquidos, poderia ser 3, poderia ser 4. Você sempre vai pegar o ponto mais baixo de separação entre os líquidos, mais baixo. Então, como aqui só tem dois líquidos, o ponto mais baixo aqui seria esse aqui. E você joga um horizontal aqui, gente. E impõe o que disse Stevens. Me diga, esse ponto A pertence ainda ao líquido 1. E B está no líquido 1. Não, cara, mas ele está entre 1 e 2. Eu sei, mas ele ainda está no 1. Então eu posso dizer por Stevens que eu tenho dois pontos em um mesmo líquido, embora ele esteja na divisa, em equilíbrio, porque estão parados. Então, usando Stevens aqui, gente, o que é que eu vou dizer? Pressão sobre o ponto A é igual a pressão sobre o ponto B. Olha para o ponto A, o que é que tem em cima dele? Uma coluna de um líquido 2. Como é que eu calculo essa pressão, hein, gente? Densidade 2 vezes a gravidade vezes a altura 2. Eu estou botando a pressão atmosférica porque está aberto. Se tivesse fechado, não tinha pressão atmosférica. Agora olhe para o líquido B. O que é que tem acima do líquido B? Uma coluna H1 do líquido 1. Densidade 1 vezes a gravidade vezes a altura 1. Mas ele está aberto. Então a pressão atmosférica também. Como a pressão atmosférica é a mesma, estamos praticamente na mesma altitude, eu vou cortar. E aí ficou que D2GH2 é igual a D1GH1. Posso cortar a gravidade, gente? Posso. E chega um resultado bem interessante. A densidade vezes a altura do líquido 2 é igual a densidade vezes a altura do líquido 1. Ou seja, você já aprendeu nas suas aulas de matemática que quando duas coisas multiplicadas dá o mesmo valor, D2H2 é igual a D1H1. Gente, escreva aí. Quando duas coisas multiplicam e dá sempre a mesma coisa, elas são inversamente proporcionais. Então, de uma maneira mais simples.
Qual dos dois líquidos tem a menor densidade? A que tiver mais altura, a partir do ponto de separação. Então, olha, atenção. Pegou questão de vasos comunicantes. Pega um horizontal na posição mais baixa possível, na posição que divide os dois líquidos. Jogue a horizontal. O líquido que atingir a maior altura tem a menor densidade. Eu posso pensar assim. Quem é menos denso quem é menos denso é mais leve, é mais fácil de subir. Aí, você é show. Bom, então para encerrar nossa primeira aula, vamos ao exercício que trabalha muito bem o teorema de Stevens. Qual a diferença dessa questão para a anterior? Vamos ver. Para medir a pressão exercida por um gás contido no recipiente, utilizou-se um manômetro. Galera, manômetro é um equipamento que mede pressão, obtendo-se os valores indicados na figura a seguir. Então, olha só, gente. Quando eu botei um gás aqui, eu utilizei um equipamento chamado manômetro, que tem mercúrio, né? Hg é mercúrio. E aí, gente, a configuração que ficou foi essa aqui, né? O mercúrio atingiu 20 milímetros aqui e 170 milímetros aqui. A pressão atmosférica local vale 750 milímetros de Hg. Então, não é ao nível do mar, né? Porque só seria ao nível do mar se fosse 760 milímetros de mercúrio. Então, 750 não é o nível do mar. E como você viu na observação, seria mais ou menos um local a 100 metros de altura. Porque, como você viu, a cada 100 metros, a pressão ao nível do mar, que é 760, diminui 10 milímetros de mercúrio. Mas a gente nem vai usar isso. Ele quer saber qual é o valor da pressão do gás. Carlos, como é que eu faço? Stevens, gente. Onde é que tem separação entre os dois fluidos? Porque pode ser líquido e gás. Onde é que você vai jogar a horizontal? Aonde? Diz aí para mim? Parabéns, aí você tá craque. Então eu posso dizer, gente, que a pressão nesse ponto aqui que separa o mercúrio do gás é a mesma do outro lado? Isso. A e B têm a mesma pressão. Por quê? Porque eu tenho pontos que estão na mesma altura e no mesmo líquido. Repito, A, apesar de ser a divisão entre gás e líquido, ainda pertence ao mercúrio. Pressão de A igual a pressão de B. Tá? O que é que tem em cima do ponto A, gente? Gás. Mas pressão atmosférica. Não, gente, tá fechado. Então, não existe pressão atmosférica sobre o ponto A. Você sempre olha para cima, viu? Procurando Jesus. Ah, tá. Então, a pressão do ponto A, acima dele é do gás. Acima do ponto B, o que é que existe? 150 milímetros. Oxe, não é 170, não? Não, gente. Gente, 20 milímetros aqui. 170 em relação ao chão. Então, o que vai pegar é a diferença. É só o que está acima de B. 150 milímetros de mercúrio. Está aberto? Tá. Então, tem a pressão atmosférica também. Então, a pressão do gás será igual à pressão exercida por 150 milímetros de mercúrio mais a pressão atmosférica. Bom, a pressão da coluna de mercúrio é 150 milímetros de mercúrio. E a pressão atmosférica é 750 milímetros de mercúrio. Então, a pressão do gás é 900. Oxe, Carlos, por que você não fez DGH? As alternativas estão em quê? Milímetro de mercúrio. Galera, olha para mim, olha para mim. Se o líquido aqui for dada a pressão dele, você não precisa fazer DGH, porque a gente sabe que pressão pode ser medida em coluna de líquido. Demos sorte, porque isso aqui é mercúrio. E a pressão exercida pelo mercúrio equivale a 750 milímetros de mercúrio atmosférica. E a coluna de mercúrio, evidentemente, são 150 milímetros de mercúrio. Então é lógico. A pressão sobre o ponto B, eu não vou fazer DGH, porque a unidade que eu estou procurando já está em altura de mercúrio. Então, fez a continha e encontrou 900 milímetros de mercúrio. Portanto, qual é a letra, gente? Letra D de dado. E fica para você refletir e pensar. Pode-se mostrar, gente, usando a terceira lei de Newton, o paradoxo hidrostático. Eu vou pedir para você pesquisar, mas deixa eu lhe adiantar. O que é o paradoxo hidrostático? A pressão de um mesmo líquido sobre a base de recipientes diferentes independe do formato. Ei, gente, nem precisa ser um prisma, nem um pirâmide, nem um cilindro. Independe, quer dizer que não depende. De modo que vai depender tão somente, como já vimos, inclusive, da altura da coluna líquida no recipiente.
Então, qual a conclusão que eu chego? Que eu já sabia disso. Para a mesma altura, eu terei a mesma pressão na base. Agora, cuidado. Para a mesma altura, eu tenho a mesma pressão. Mas com relação à força exercida, é diferente. Galera, pressão é força sobre área. Se eu isolar a força normal na fórmula, fica pressão vezes área. Então, eu pergunto a você. Por que a pressão é a mesma? Atenção, por que o nome paradoxo hidrostático? Porque, gente, os volumes, você pode pensar, quem tem mais volume faz maior pressão. Não, não. A pressão é a mesma. Agora, por que isso acontece? Eu vou só dar uma dica. Quando essa água faz uma força no recipiente para cá, o recipiente devolve sobre a água com a força para cima, aliviando, de certa forma, a pressão na menor área. É por esse motivo, tá? Então, em outras palavras, era de se esperar que a pressão aqui fosse maior porque a área é menor. Só que como a água faz uma força no recipiente, o recipiente devolve sobre a água, digamos assim, aliviando a pressão. Então, como a pressão deveria ser maior e a água aliviou, para a mesma altura eu tenho a mesma pressão. Tipo compensa, entendeu? E aí, pensando que pressão é força sobre área, isolando a força, se força é pressão vezes área e a pressão é a mesma, diretamente proporcional. Onde tem mais área, terá maior pressão. Então, A, B e C têm a mesma pressão porque tem a maior altura. E em C, a força normal exercida lá no fundo é maior porque a área é maior. Ok? Terminamos assim a nossa parte 1 de hidrostática, dando sequência por mais aplicações da lei de Steve e apresentando para vocês o Teorema de Pascal. Abração! Sou seu fã!